Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Programa Meu Time de Botão, falando a verdade com a cara limpa. Doa quem doa. Eu sou o Leandro e a mim. Este programa aqui busca a nostalgia da bola, conta histórias de jogadores, times, momentos, campeonatos, esquadrões, eras, momentos, recortes, campanhas pequenas, curtas, longas, mas ainda não fizemos o que faremos hoje, que é pegar uma seleção e puxar capivara completa. Paulo Júnior. Olá, Leandro e a mim. Eu liguei o microfone errado aqui. Você tava no 4 aqui, pô. Passou pro 5, agora vai. Olá, Leandro e a mim. Olá, amigo ouvinte do Meu Time de Botão. É isso, esse programa é um oferecimento das insônias e das noites mal dormidas e também do RSSSF, né? E de todos que já escreveram algum livro sobre futebol. Sim. O programa de hoje vai falar da seleção da Suécia, de cabo a rabo em toda a sua história. Seleção da Suécia que vai jogar sua 12ª Copa de 21 Copas, então dá uma média aí praticamente uma sim, uma não. Agora melhorando um pouco essa média, claro, vai a sua 12ª Copa, não jogou 2010, não jogou 2014, está de volta em 2018, depois dessa épica classificação diante da Itália. Porque a gente é meio chato, né, Leandro e a mim? Tá todo mundo falando da Itália, a gente vai lá e faz o programa da Suécia. Mas há boas histórias na trajetória do futebol sueco e é isso que a gente vai contar nessa próxima hora e pouco. A Suécia jogou a primeira edição oficial do torneio de futebol, de um torneio, né, nos Jogos Olímpicos em 1908, quando perdeu as duas partidas que disputou, incluindo uma por 12-1. O Reino Unido sapecou 12-1 na Suécia. Apesar da goleada sofrida, Gustaf Bergström fez o primeiro gol da seleção em um torneio oficial. Seria a única partida da equipe, já que o torneio era em formato de mata-mata. Mas como a França ficou muito chocada com a derrota por 17-1 para a Dinamarca, acabou desistindo da disputa de terceiro lugar e aí sobrou mais uma peladinha para os suecos jogarem. Mesmo perdendo e sendo eliminado, eles ressuscitaram para perder de novo 2-0 para a Holanda na disputa de um bronze que ela não fez por merecer sequer jogar. A seleção sueca seguiu disputando os Jogos Olímpicos na época, terminou em 9º lugar em 1912, quando sediou a Olimpíada, depois em 6º lugar em 1920 e finalmente um primeiro resultado um pouco mais relevante, uma medalha de bronze nos Jogos de 24 em Paris. A estreia naquela Olimpíada de 24 foi contra os atuais campeões, a Bélgica, na segunda fase, e a Suécia surpreendeu a todos ao fazer 8-1 no Estádio Olímpico de Colombes. 3 gols para Koch, outros 3 gols para Riedel. Nas quartas de final, 5-0 para cima do Egito e na semifinal, derrota para a Suíça por 2-1. Nova disputa do bronze, 1-1 contra a Holanda em 8 de junho de 24, o que exigiu um jogo de desempate no dia 9, preliminar da grande final olímpica entre Uruguai e Suíça. E o time sueco, bronze nos Jogos Olímpicos de um torneio difícil, um torneio de 22 seleções, era o seguinte: Lindberg, Alfredsson e Hillen, Romberg, Friberg, Sandberg, Landkist, Riedel, Kaufeld, Keller e Koch. Técnico era o húngaro Josef Nagy, jogador em seu país, depois rodou a Europa como treinador, inclusive de times italianos nos anos 30, como Bolonha e Gênua. Tá aí então, primeiro bronze, primeiro pódio da seleção sueca, veio nas Olimpíadas de 24. Vamos às primeiras Copas, né? Que começa na década de 30 a ter Copa do Mundo. E a Suécia não joga a Olimpíada de 28, tampouco a primeira Copa, que foi 2 anos depois, em 30. Apesar de ser, na época, um dos países que se colocava como possível sede, né, do Mundial. Teve a famosa reunião da FIFA ao fim dos Jogos Olímpicos de Amsterdã. E, enfim, a Copa de 30, como sabemos, foi
no Uruguai, e a Celeste, bicampeã olímpica, também foi campeã da primeira Copa do Mundo sem a Suécia. Vale lembrar que 2 meses antes de começar a Copa de 30, nenhum país europeu, na verdade, tinha confirmado sua participação. E foi então que o francês Jules Rimet interveio e convenceu belgas, franceses, romenos e iugoslavos a atravessarem o Atlântico de navio. A Suécia estreia então em Copas do Mundo em 34, passando nas eliminatórias por Estônia, 6-2 em Estocolmo, inclusive, e Lituânia, vitória por 2-0 fora de casa em Kaunas. Na estreia do Mundial, primeiro jogo da Suécia em Copas do Mundo, jogando em Bolonha, vence a Argentina por 3-2, gols de Johansson 2 vezes e Kron. Primeiro time sueco, então, em Copas do Mundo. Copa de 34, vitória sobre a Argentina. Rydberg, Andersson e Alexson, Karlsson, Rosen e Andersson, Johansson, Keller, Gustafsson, Kron e Dunker. Técnico ainda o húngaro Josef Nagy. Vou de Argentina ou não? Vai de Argentina. Freschi, De Vincenti e Urbieta, Padevilla, Lopes, Nein e Galateu, Wilde, Belis, Rua e Iraneta, o técnico Felipe Pasnucci. No jogo seguinte, em Florença, porém, uma derrota para a Alemanha por 2-1 representou a despedida sueca do Mundial. A Suécia perde, portanto, logo aí adiantando, indo para a Olimpíada de 36, a Suécia perdeu logo no seu primeiro compromisso diante da Alemanha. A Alemanha em plena gestão nazista. Mas ainda assim foi às semifinais da Copa 2 anos depois, de 38. Nessa Copa fez 8-0 em Cuba e levou 5-1 da Hungria. Depois, 4-2 do Brasil na disputa do terceiro lugar. O Brasil venceu os suecos com gols de Romeu, Leônidas e Perácio. Portanto, vitória brasileira em Bordeaux, para nossa alegria, já diria o outro, mas para a gente colocar um primeiro tempero aqui no programa Meu Time de Botão, vamos ouvir um pouquinho do hino sueco. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna, jag hälsar dig vänaste land upp på jord, din sol, din himmel, dina händer gröna, din sol, din himmel, dina händer gröna. Suécia, minha vida, minha história, meu amor. É mais ou menos o que diz esse trecho do hino sueco. Ouro olímpico. Passa a Segunda Guerra Mundial, chegam os Jogos de 48, jogos históricos para os suecos. A estreia, 2 de agosto de 48, em White Hart Lane, olha só, no campo do Tottenham, é com 3-0 sobre a Áustria, 2 gols de Nordahl e 1 de Rosen. Depois, goleada de 12-0 diante da Coreia do Sul, esse jogo em South Norwood, com 4 gols de Nordahl e 3 de Karlsson. E a semifinal, no Empire Stadium, em Wembley, termina 4-2, de virada, grande jogo sobre a Dinamarca, 2 gols de Karlsson e mais 2 gols de Rosen. Decisão da Olimpíada, 13 de agosto de 1948, termina com medalha de ouro para a seleção da Suécia, 3-1 contra a Iugoslávia, 2 gols de Gren, 1 gol de Nordahl, aquela seleção sueca campeã olímpica. Veja você, em tempos de grandes times europeus na disputa dos Jogos Olímpicos. Suécia, Lindberg, Knut Nordahl, Erik Nilsson, Rosengren, Nordahl, Andersson e Rosen, Gren, Gunnar Nordahl, Henrik Karlsson e Nils Lindeholm, técnico George Raynor, técnico da Inglaterra. Vale falar do treinador? Ele foi jogador e, como técnico, assumiu a seleção do Iraque antes de assumir a seleção da Suécia. Depois ainda foi treinador da Juventus, da Lazio, rodou bastante. Seu auxiliar era o sueco Rudolf Puttkock, medalhista de bronze como jogador naquela Olimpíada que a gente citou em 24, que também era, veja só, da seleção de hóquei. Jogou europeu de hóquei 22 e marcou 5 gols. Era bom também em outro esporte. Depois foi um famoso jogador de cartas. Veja você, disputando mundiais e tudo. Técnico e auxiliar, então, daquela seleção sueca campeã olímpica em 48.
Vamos falar de Grenoli. Se você conhece o trio MSN, o trio BBC, esses trios de ataque mais modernos, saiba que lá atrás os suecos Grenoli, apelido de ataque que juntava trechos dos nomes de Gunnar Green, Gunnar Nordahl e Nils Linderholm, fez bastante barulho. Depois do ouro olímpico, eles chamaram a atenção da Europa como um todo, né? O Nordahl, que era o mais centralizado, um centroavante mesmo, foi contratado pelo Milan, que depois, em 49 e 50, levou os outros dois, o Green e o Linderholm. Uma temporada em que o clube alemão marcou 71 gols em 38 jogos. Na temporada seguinte, o time foi de novo campeão, né? O Milan, na verdade, o Milan conseguiu, enfim, o Scudetto com o trio no ataque. Lindeln e Nordahl também foram campeões em 55, enquanto que o Linderholm ainda ficou para as taças de 57 e 59. Então, a década de 50 do Milan com bastante sotaque sueco aí, né? O Nordahl, o mais matador da turma, foi artilheiro nesse tempo todo 5 vezes da Série A, entre 49 e 55. E não à toa, é o terceiro maior artilheiro da história do campeonato alemão. Alemão é bom, italiano, superado apenas pelo Silvio Piola e pelo Francesco Totti. Ainda assim, tem a melhor média, com incríveis 0,77 gols por jogo, 225 em 291 partidas ao todo. Grenoli, trio de ataque sueco, que fez no Milan maior do que ele já era. Vamos falar um pouco mais de cada um deles. O Green, nascido em 1920, jogou na Fiorentina e no Genoa depois da passagem pelo Milan, onde chegou em setembro de 49. Inclusive, fato curioso, ele chegou a ser técnico do Milan em 52, antes de jogar na Fiorentina. Chegou a ser técnico e jogador. Foi vice-campeão do mundo em 58, entrou inclusive na seleção do Mundial, que a gente vai tratar daqui a pouco. Morreu em 91 e no ouro olímpico era atleta do IFK Gotemburgo. Já Gunnar Nordahl, nascido em 21, foi para Roma depois dessa passagem pelo Milan que você acabou de contar, onde chegou a ser técnico e jogador também, assim como seu parceiro de ataque. Em Milão, o Nordahl chegou em janeiro de 49. É o maior artilheiro da história do Milan e carregou por muito tempo o recorde de gols numa só temporada lá na Itália, os 35 gols que ele fez em 49 e 50, superados recentemente pelo argentino Gonzalo Higuaín. O Nordahl morreu em 1995 no ouro olímpico, era jogador do time sueco IFK Norrköping. A gente vai ouvir um vídeo italiano sobre o Nordahl, depois a gente fecha o trio falando um pouquinho do Linderholm. Vamos ouvir um videozinho do Nordahl em italiano, já que fez tanto sucesso naquele Milan dos anos 50. Grande, possente, con una incredibile potenza nel piede, 90 kg per 1,80 m di altezza. Corretto in campo, taciturno fuori. È Gunnar Nordahl, il bisonte svedese che fa impazzire la Milano rossonera dei primi anni 50. Dá pra entender o italiano, né? Dá. Taciturno fora de campo. Sabia que taciturno em italiano é taciturno mesmo. Esperamos que seja. Para fechar o trio, Nils Linderholm, nascido em 22, morreu recentemente em 2007, foi o técnico de carreira mais sólida entre eles, várias passagens pelo Milan, pela Roma, até os anos 90. Era o jogador habilidoso que servia o grande artilheiro Nordahl, e a lenda diz que foram 2 anos jogando até errar o primeiro passe em San Siro. Veja só, o que rendeu uma grande comemoração irônica da torcida quando ele finalmente errou um passe jogando lá no Giuseppe Meazza. Foi um dos primeiros jogadores de sua geração a dar uma importância real ao preparo físico, por isso Linderholm jogou até quase os 40 anos. No ouro olímpico, que a gente acabou de citar, era parceiro do Nordahl no ataque do Norrköping, time sueco. Os 3, então, jogavam no futebol sueco, ganharam o ouro olímpico em 48 e foram juntos campeões e ídolos do Milan, vencedor lá na Itália.
Década de 50, boas campanhas em 50 e 52. Chegamos à Copa do Mundo aqui do Brasil. A Suécia se classificou ao passar por Irlanda e Finlândia nas eliminatórias europeias. Isso um ano antes do Mundial aqui no Brasilzão. Vale lembrar que, apesar de alguns destaques que estavam na campanha do ouro olímpico, a equipe não tinha o famoso trio Grenoli, que, em razão do regulamento vigente, não podiam defender a seleção sueca porque atuavam fora da Suécia. Tinha isso. Né? Era uma seleção da Suécia. As seleções só podiam ter jogadores atuando nos seus países, era o caso da Suécia. Imagina o prejuízo, né? Veio para a Copa sem o triozão de ataque do Milan, né? Exato. O técnico seguia sendo o Rainer. No grupo 3 do Mundial, a Suécia começa com 3-2 sobre a Itália no Pacaembu, aqui do ladinho, em 25 de junho de 50. Que loucura, hein? Parece que foi ontem. É brincadeira imaginar esse jogo, mas tudo bem. Os gols de Jeppsson e Anderson. Depois, a Suécia foi ao Dorival de Brito, em Curitiba, e empatou com o Paraguai por 2-2. Os gols de Sandqvist e Palmer. O suficiente, esses dois resultados, para que a Suécia chegasse ao quadrangular final, na reunião dos 4 vencedores de grupos. Em 9 de julho, atropelamento brasileiro no Maracanã. 7-1. Olha aí o 7-1 na história do Brasil em Copas. 4 gols de Ademir de Menezes, artilheiro da Copa, por sinal. 2 do Chico, que não é o Buarque, e 1 do Maneca, com Anderson descontando de pênalti para o time sueco. A gente tem áudio, Paulão? Primeiro gol do Brasil, gol de Ademir de Menezes, o Queixada. Que coisa linda. Brasil 7-1. Toma essa, Gerd Wenzel. Toma essa, Alemanha. 9 de julho de 50 é Copa do Mundo, amigo. Brasil 7-1 na Suécia. Um show de Ademir de Menezes. Na direção da direita, aliviou o Eric Nilsson, desceu para Ademir. Ademir atira um gol, dá para o gol à frente. É Ademir, atirou para a meta, na trave, Lá no fundo, lá no fundo. E dia 13, no Pacaembu, segue a Copa do Mundo, nova derrota, 3-2 para o Uruguai. A Suécia ficando para trás ali no quadrangular final da Copa de 50. A essa altura, quem acompanha o time de botão, imagino que já tenha tomado nota disso, mas não houve final na Copa de 50, né? Era um quadrangular. Então aí a Suécia perde para o Brasil, perde para o Uruguai por 3-2, enquanto o Brasil fazia 6-1 na Espanha, passeando o Brasil, 7-1 e 6-1. Por fim, chegamos a 16 de julho de 1950. Enquanto o Uruguai fazia 2-1 no famosíssimo Maracanaço, Suécia e Espanha jogavam no Pacaembu, sim, para mais de 11 mil pessoas. Isso é uma loucura, né, Leandro? O Brasil na final da Copa e o cara vai assistir Suécia e Espanha no mesmo horário no Pacaembu. Vitória sueca por 3-1, gols de Sandqvist, Mellberg e Palmer, com Telmo Zara, ele mesmo descontando. Suécia, portanto, terceiro lugar na Copa do Mundo, repito, sem 3 de seus destaques do ouro olímpico de 48, que jogavam no Milan e, portanto, não podiam ir à Copa. O meia Stig Sandqvist, que jogou esse Mundial, foi para Roma. E por causa disso, também, assim como o trio de ataque, deixou de poder jogar pela seleção sueca. Tal como os também meio-campistas Sune Anderson, o famoso Mona Lisa. Mona Lisa pelo sorriso que ele tinha. Se você tiver a curiosidade aí de dar um Google, Sune, S-U-N-E, Anderson, com 2 S's, você vai reconhecer o Sune Mona Lisa Anderson. E o Knut Nordahl também foi jogar fora, enquanto o defensor Lennart Samuelsson foi jogar no Nice, da França, e o meia Palmer no Legnano, da Itália. O atacante Jeppsson foi para a Atalanta, depois passou por Napoli, Torino. Ponta esquerda, Lennart Skoglund foi jogar na Internazionale, também passou por Sampdoria, Palermo, sendo ainda foi recebido, chegou a receber uma proposta do São Paulo, né, depois da Copa, já que estava aqui no Brasil. E o meia Stilan Nilsson foi para o Gênova. Parou por aí? Não. O defensor Gunnar Johansson foi para o Olympique de Marselha e o atacante Mellberg também foi jogar no Gênova. Isso significa o seguinte, Paulo:
êxodo geral. O futebol sueco perdeu quase o time inteiro depois do Mundial para o futebol internacional. Pois é, como já tinha acontecido em 48, se repetiu em 50, futebol, principalmente o italiano e também um pouco o francês, levando os principais destaques do futebol sueco. Outros dois nomes que vale a gente destacar, o goleiro Svensson e o lateral esquerdo Nilsson, que era o capitão no Mundial. São duas lideranças de todo o ciclo do técnico inglês Raynor, naqueles anos que ainda teriam o bronze nos Jogos Olímpicos de 52, sendo que o Svensson durou mais tempo, chegou a jogar o Mundial de 58. Para registrar rapidinho a campanha em Helsinki 52, a Suécia fez 4-1 na Noruega nas oitavas de final, gols de Broad duas vezes, Riedel e Bengtsson. Depois 3-1 na Áustria nas quartas, gols de Sandberg, Broad e Riedel, mas levou 6-0 para a Hungria, no auge de Puskás, Coxes, Hidegkut, não deram chances para o time sueco, 6-0 para a gigantesca Hungria dos anos 50. Pelo menos na disputa do bronze, Suécia 2, Alemanha 0, gols de Riedel e Lofgren. Portanto, a Suécia era mais uma vez medalhista olímpica, dessa vez em 52. Para fechar essa história de Jogos Olímpicos, a Suécia ainda foi à disputa de Barcelona 92, quando venceu o grupo com Paraguai, Coreia do Sul e Marrocos, mas caiu para a Austrália no Camp Nou pelas quartas de final. Aquele time, Barcelona 92, tinha nomes conhecidos, zagueiro Patrick Andersson aos 20 anos, o Thomas Brolin já no Parma aos 22, o zagueiro Björklund, todos eles iriam à Copa de 94. Última e derradeira participação sueca em Olimpíadas, ano passado, Rio 2016. A Suécia veio, mas veio a passeio. Empatou com a Colômbia, perdeu para Nigéria e Japão e não deixou muita saudade na Olimpíada do Rio, no retorno ao Brasil, depois daquela grande Copa de 50. Marca fundamental para o entendimento do futebol sueco é a Copa de 1958. Afinal de contas, a Suécia foi a sede dessa Copa do Mundo, que nós nos lembramos muito bem, afinal foi lá que a gente enforcou, guilhotinou, carbonizou e jogou na lata do lixo o complexo do vira-lata. Fomos campeões do mundo, sim senhores. Sede da Copa, a Suécia foi ao Mundial com as voltas de dois daqueles três monstros do trio Grenoli. O Gunnar Gren, jogador do sueco Örgryte, e o Nils Lindeholm, capitão do time e jogador do Milan, agora eram permitidos atletas atuando no estrangeiro e também pela seleção. Foi uma ufa, né? A regra se adequou ao que estava acontecendo no mercado do futebol. Então, esses dois jogadores voltaram à seleção, que tinha 5 atletas no futebol italiano, como também os importantes Hamrin, o atacante do Padova, e também o Gustafsson, o meia da Atalanta. Em campo, a Suécia venceu o grupo da primeira fase ao bater o México por 3-0, a Hungria por 2-1 e empatar também com o País de Gales por 0-0. Nas quartas de final, a Suécia venceu a União Soviética por 2-0, chegou na semifinal, mobilização no país, e então coube à Suécia a honra de estar pela primeira vez na semana decisiva do Mundial. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Eu forcei um pouquinho a barra com essa coisa de decisão, porque em 50 ela acabou ficando para trás. Tudo se concentrou em Brasil e Uruguai, né, pelos resultados no quadrangular, mas é claro, a Suécia já tinha chegado numa fase decisiva 8 anos antes. Nas semifinais de 58, enquanto o Brasil fazia 5-2 na França no estádio Rasunda, os suecos saíam atrás da Alemanha Ocidental em Gotemburgo, gol de Schaffer, mas o time empatou ainda no primeiro tempo e virou no segundo, Suécia 3-1, gols de Skoglund, Gren e Hamrin. Era a Suécia na final da Copa, e a gente tem os gols da Suécia nessa semifinal que levou a seleção da Suécia pela primeira vez a uma final de Mundial. Vamos ouvir.
Oi, 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 oi. Final da Copa do Mundo, Leandro e a mim, 29 de junho de 58. O Brasilzão, meu Brasilzão favoritaço, meu 11 favorito da história da seleção brasileira, Gilmar, Djalma Santos, Orlando, Bellini, Nilton Santos, Zito e Didi. Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo, puta que eu pariu, Leandro e a mim. Vicente Feola no banco. Que coisa de louco esse time. Você dá a Suécia? Svensson, Bergmark, Parlin, Gustafsson e Axbom, Borgesson, Grahn, Linderholm e Hammering, Skoglund e Simonson, o técnico George Heiner, que já está há um tempão no cargo. E aí, meu filho, a história é famosa. Linderholm abre o placar logo de cara, deixa todo mundo louco, cascarça na mão, mas o Vavá empata, o Vavá vira, o Pelé faz o dele, o Zagallo amplia, monstro, o Simonsen diminui e no fim das contas, o Pelé fecha o caixão da última pregada. Gol do Gasolina, 5-2, o mundo para, o cara desmaia e voa as cuecas. Que loucura. Fim de jogo, a gente tem um trechinho da final da Copa na narração da Rádio Nacional, só para quem talvez ainda não conhece essa transmissão, ter um pouco de uma ideia de como foi a transmissão da Rádio Nacional para Brasil 1, 2, 3, 4, 5, Totó do Brasil lá na Suécia para cima dos donos da casa que conquistavam, claro, um honroso vice-campeonato jogando em casa. Vamos ouvir um trechinho. Prepara, feição para a cobrança, o número 4, Linderholm. Já colocando a pelota pelo centro da intermediária brasileira. Daí o Parlin também para a cobrança. Tocou o Parlin para Linderholm. Esse estende um passe até a ponta canhota. Vai recolher então o canhoto Skoglund. Vai com a bola nos pés. Tenta pintar a Zito, consegue. Rente a linha de fundo, cruzou. Atenção, boa pelota no miolo da grande área. Corta Nilton Santos. Recolhe então Linderholm. Deu até o direito, Hammering. Controlou. Perdeu para Bellini, que tira maravilhosamente bem a pelota, ajeitando no peito. Já virou Bellini para o centro da cancha. Entretanto, domina bem Linderholm. Pela ponta direita, carrega a pelota. Dá para Hammering. Este pela ponta vai ser dominado também pelo jogador Nilton Santos. Domina Santos e estende para frente. Recupera Borisson em favor da Suécia. Corta Orlando de cabeça até Zagallo. Zagallo Didi é desarmado por um adversário. A pelota rola para Simpson. Entra na jogada todavia Orlando. Recupera sem tempo. Fica com a pelota levantando a Pelé. Joga em câmera lenta. Pelé de cabeça, presa para Garrincha. Lá vai Garrincha. Bateu o seu marcador. Que classe, hein? Você sabe que eu dou aula num cursinho popular, né? Sei disso. Aulas de redação pro Enem. E aí você ouve um jogo com o cara metendo um todavia, né? É 1000, redação nota 1000 pros narradores dos anos 50 e 60. Fim de Copa de 58, portanto, Suécia vice-campeã do mundo e fica fora de 62 e 66, participação apenas regular depois em 70, caindo na primeira fase ao perder da Itália por 1-0, empatar com Israel e vencer o Uruguai, mas acabou ficando fora pelo saldo de gols. Em 74, a Suécia jogou a Copa, passou de fase ao ganhar do Uruguai, empatar com Bulgária e Holanda, aquele grupo que ficou famoso pelo fato do mundo estar conhecendo ali o time de Cruyff e companhia, né? Principalmente o Holanda e o Uruguai, jogo famosíssimo. Na segunda fase, a Suécia perdeu para a Polônia do Lato, para a forte Alemanha Ocidental e acabou tendo uma vitória inútil contra a Iugoslávia. Para fechar os anos 70, 1978, Suécia foi à Copa, caiu no grupo do Brasil, empatou por 1-1 na estreia contra a seleção brasileira, gol de Jorberg para a Suécia e Reinaldo, artilheiro brasileiro, jogo em Mar del Plata. Mas depois a Suécia acabou perdendo para a Áustria e para a Espanha e não seguiu na Copa do Mundo de 78. Temos alguns destaques aí, Leandro e a mim, dessa fase do futebol sueco nos anos 70. Sim, o primeiro deles, Ronnie Hellström, goleiro, convocado para as 3 Copas do Mundo dos anos 70. 70, 74 e 78. Nessa última, ele foi, não na Copa, né, nesse ano, né, no ano de 78, ele foi às manifestações... Durante a Copa. Foi durante a Copa? Durante a Copa. Que beleza. Não teria como viajar também para isso, né? Pois é. As mães da Praça de Maio, em Buenos Aires,
talvez o protesto mais longevo aí do mundo contemporâneo. Ele foi lá, ele prestigiou, né? E junto do Roy Andersson e também do Roland Andersson, 3 jogadores, portanto, da seleção sueca. Ele jogava no Hammarby antes de ir para o Kaiserslautern em 74. Leif Eriksson, atacante da Copa de 70, foi eleito o melhor jogador estrangeiro no ano de 72 pela France Football. Era um bom jogador, atuava no Nice. Tem também o Ove Kinval, atacante nas Copas de 70 e 74, jogador do Feyenoord, que a partir de 66 jogou na Holanda, né? E lá ele foi campeão, tanto holandês quanto também europeu. Fez inclusive gol do título contra o Celtic na prorrogação da Copa dos Campeões. E ele foi o primeiro não holandês artilheiro do campeonato daquele país. E logo o fez 3 vezes, 68, 69 e 70. Bjorn Nordqvist, zagueiro central, jogou as 3 Copas do período, 70, 74, 78. É o jogador com mais partidas como capitão pela seleção sueca, que defendeu 115 vezes. Também jogou na Holanda, jogou no PSV entre 72 e 75. Tem o Bo Larsson também. Bo Larsson, ele mesmo. Okay? Meia e atacante, considerado por muitos o mais completo jogador sueco que já existiu. E aí, se você perguntar isso pro Ibrahimovic, o que ele vai te responder, por exemplo? Um pôster do Ibra jogou mais que Bolar. Você é um mala, o Ibrahimovic. Maior artilheiro do Malmo. Ele fez 17 gols com a camisa da seleção e jogou as Copas de 70, 74 e também a de 78. Foi o melhor jogador da Bundesliga em 68, 69, jogando pelo Stuttgart, antes de voltar ao Malmo, time de onde começou. Dizem que ele voltou ao Malmo porque a esposa nunca se adaptou à vida na Alemanha. Para fechar os anos 70, uma das grandes histórias desse período. Eliminatórias para a Copa de 74 e por ter empatado em pontos no Grupo 1 junto da Áustria, ambas seleções com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, foi necessário um jogo extra em 27 de novembro de 1973. E esse jogo extra, olha que loucura, eliminatórias para a Copa, Suécia e Áustria mandam um jogo em Gelsenkirchen, na Alemanha. Tá difícil o programa hoje tá num lugarzinho ali que as consoantes travam nossas línguas. E esse jogo lá na Alemanha, Suécia e Áustria, valendo desempate para ir para a Copa, é um destaque porque ele rende uma das mais incríveis e marcantes imagens de jogos na neve. Quem buscar aí no YouTube... Suécia e Áustria, novembro de 73, um jogo completamente com um gramado impraticável, branco, vencido pelos suecos por 2-1, gols de Sandberg e Larsson, o que garantiu a vaga na Copa. Vamos ouvir o primeiro gol dessa batalha na neve que garantiu a Suécia na Copa de 74 e depois a gente vai falar de jogadores provavelmente mais conhecidos dos anos 90. Achtung, Sandberg. Und Tor für Schweden. Und wieder ist es dieser Teufelskerl Sandberg gewesen, der blitzschnell die Möglichkeit ausgenutzt hat. Und Rettensteiner ist herausgelaufen, hat gewartet. Er hätte diesen Ball eigentlich halten können. E aí o amigo pergunta, né? Vamos para... Paulo Júnior prometeu que a gente ia chegar nos anos 90. Por quê? Porque os anos 80 da Suécia não foram exatamente alviçareiros. Pois é. A seleção sueca não foi às Copas de 82 nem de 86 e acumulou 7 fracassos em eliminatórias para a Euro. A última delas em 1988. A Eurocopa era pequena, né? As eliminatórias para a Euro eram dificílimas também. Exato. Mas a volta aos mundiais foi em grande estilo, com uma campanha bonita nas eliminatórias, ganhando um grupo de forma invicta. Grupo esse com Albânia, Inglaterra e Polônia. Apesar de 2 empates sem gols com os ingleses, venceu as outras 4 partidas, não deu sopa pro azar, expressão que Paulo adora.
Então a Suécia chega à Copa de 90 com um elenco inexperiente, claro, visto o hiato de presenças em Copa e as ausências na Euro. Aquela turma da Copa de 90 na Suécia não vinha jogando as principais competições. 11 dos 22 jogadores atuavam no futebol local e alguns nomes importantes iam tocando suas boas e relevantes carreiras pela Europa, como o capitão Glenn Hyssen, zagueiro do Liverpool, seu parceiro de defesa Peter Larsson, do Ajax, o meia Glenn Stromberg, do Atalanta, a dupla Jonas Tern e Mats Magnussen, do Benfica. O técnico era Ole Nordin, a gente já falou dele aqui, jogador da seleção na última participação no Mundial, que era 1978. E apesar de uma empolgação por voltar à Copa do Mundo, desempenho pífio, começando com derrota para o Brasil na estreia em Turim, 2-1, 2 gols de Careca e Brolin descontando perto do fim. Você gosta desse time de 90? Gosto, dos dois, inclusive. O que você ia completar? Não, eu tinha que completar que Copa de 90 eu tinha 6 anos, né? 6 anos. E a gente lembra de pouca coisa dos 6 anos, mas eu me recordo que eu estava em São José dos Campos, Brasil e Suécia. É um reduto sueco, né, no interior de São Paulo. E o meu tio, Marcílio, que Deus o tenha, ótimo lugar, descanse em paz e conforte a família sempre. Ele tinha um papagaio, um periquito, não foi um periquito de estimação, que chamava de Diadorinho. E eu lembro que eu assisti esse jogo com o dedo enrolado, porque eu fui brincar com o Diadorinho e tomei, foi uma belíssima de uma passarinha bicada ou é picada? Acho que é bicada, né? Eu achei que o periquito do teu tio chamava Brolin por causa desse gol. Tafarel, Moser, Ricardo Gomes e Mauro Galvão. Esse, o ponto e vírgula, no lugar certo, né? É o 3-5-2 do Lazzaroni. Moser, Gomes, Mauro Galvão. Jorginho Alemão, Dunga, Valdo e Branco. Timaço. Miller e Careca. Que beleza, entrou Silas. Silas que, certa vez, quando ainda comia carne, viu, Leandro Avim? Encontrei o Silas no McDonald's da Avenida Bandeirantes. Técnico, Lazzaroni. A Suécia com Ravelli, Nilsson, Larsson, Jung e Schwarz. Limpar, Tern e Ingesson, além do Joaquim Nilsson. Magnusson e Thomas Brolin no ataque. Entraram o Stromberg e o Patterson, o técnico Ole Nordin. O Ravelli era mais fanfarronice do que bola, né? E já careca. Já careca. Eu acho que é o jogador mais velho a jogar pela Suécia, porque foi longe. Depois desse jogo contra o Brasil, derrota para a Escócia em Gênua, novamente por 2-1, depois de estar perdendo por 2-0. E por fim, terceira derrota de 2-1, triplo 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Dessa vez para Costa Rica de virada, fim da Copa para os suecos. E vem a Eurocopa de 92, com a Suécia escolhida como sede, bateu a Espanha nessa escolha. A Espanha tentou a Euro, acabou sediando a Olimpíada de Barcelona, por isso a Euro ficou para a Suécia. E olha só, seria a estreia da equipe em Eurocopas. Como a gente citou antes, a Suécia vinha fracassando em eliminatórias para a Euro, foi estrear só em 92, comandada agora por Tommy Svensson, jogador da Copa de 70, que assumiu o time em 1991. E a estreia, 10 de junho de 92, em Solna, no estádio Rassunda. Empate por 1-1 contra a França, gol de Eriksson abrindo o placar e Papin empatando. Ravelli, Nilsson, Eriksson, Patrick Anderson e Björklund, Ingesson, Tern, Schwarz e Limpar, Brolin e Kenneth Anderson, entrou Dahlin. Técnico Svensson, esse é o time da Suécia na Euro 92. A França com Martini, Angloma, Boli, Blanc e Cassoni. Amorro, Sauzé, Deschamps, Varrihu, Cantona e Papin. O Varrihu foi uma presunção minha aqui, né? O nome dele é Varrirua. Mas pra mim deve ser Varrihu, né? É o Varrirua. Entraram o Perret e o Luiz Fernandes, o técnico Michel Platini, que no roteiro está Planiti. Eu duvido que seja outro. Deve ser o Platini, né? Só pode ser. Segundo jogo, grande clássico contra a Dinamarca. Suécia e Dinamarca é coisa séria, já diria Lima Duarte, no boleiro deles lá, né? E... vitória por 1-0, gol de Brolin, que tá gordinho, Brolin. Na terceira rodada, nova vitória, 2-1 na Inglaterra, gols de Brolin e Eriksson.
Veio então a semifinal da Euro. Euro com 8 seleções, você passava pelo grupo, já tinha semifinal. E apesar da reação, o time sueco não suportou a Alemanha, campeã do mundo, no Hassunda. Derrota por 3-2, gols de Brolin e Anderson para os suecos. E a Alemanha acaba indo à final. A Dinamarca, que passou pela Holanda na semi, seria campeã. Fez 2-0 sobre os alemães em Gotemburgo, Dinamarca campeã lá dentro. Chegamos às eliminatórias para a Copa de 94 e a Suécia começa bem, vencendo Finlândia, Bulgária, Israel, porém perdendo para a França, 2 gols do Cantona lá em Paris. Depois, a Suécia se manteve invicta e jogou o suficiente para vencer o grupo, com 15 pontos contra 14 dos búlgaros e 13 dos franceses, estes fora da Copa, já que tomaram um gol da Bulgária no finzinho da última partida em Paris contra a Bulgária. Na rodada final, ao empatar com a Áustria, ainda se deu ao luxo de assistir de camarote esta partida que eu acabo de contar para vocês, que foi no Parc des Princes. O elenco sueco já tinha uma rodagem maior depois de jogar a Copa de 90 e a Euro de 92, além também de alguns que atuaram nas Olimpíadas de 92 em Barcelona, como o Brolin, o Patrick Anderson e também o Björklund. O técnico Svensson levou 16 remanescentes da Eurocopa de 2 anos antes, além de novidades, como, por exemplo, um tal de Henrik Larsson, atacante de 22 anos e cabelo de medusa, atuava pelo Feyenoord, e o Milde, um jovem meia que atuava pelo Servette da Suíça. Grupo B, 19 de junho de 94, uma lua para cada um, como diria o técnico Zezé, lá no Palmeirinha de São Bernardo. Mas o jogo foi no Rose Bowl, empate contra Camarões, gol de Dahlin. Depois de levar a virada para os africanos, a Suécia foi buscar. Recuperação no Silverdome, 3-1 sobre a Rússia de Salenko, o pior artilheiro da história das Copas, concorda? Concordo. Viu todos? Não. Mas concorda, né? Gols de Brolin e Dahlin 2 vezes, vitória sueca. E aí vem Brasil e Suécia, mais um grande adversário do Brasil na história das Copas, a Suécia, empate por 1-1. Abriu o placar com Kennedy Anderson, que golaço, sofreu o empate com Romário. Tafarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Leonardo. Mauro Silva, Dungazinho e Raí. Minha nossa, que belezura! Bebeto e Romário, Romário e Bebeto. Técnico Parreira, entraram Mazinho e ele mesmo, Paulo Sérgio, que é meu xará duplamente. A Suécia com Ravelli, Nilsson, Anderson, Kamark e Jung. Schwarz, Stern e Ingesson. Larsson, Brolin e Anderson. Entraram Blokvist e o Milde, o técnico Svensson. Galvão Bueno em polvorosa, porque lançaram dentro da área e o Anderson deu um tapinha por cima do Tafarel. Vamos ouvir a narração de Galvão. Brasil e Suécia, último jogo da primeira fase da Copa de 94. Na jogada lá em cima eles são perigosos. Thomas Brolin, esse é habilidoso. Já meteu alta. Para Kenneth Anderson, botou na frente, Tafarel e o gol! Suécia, aos 23 minutos do primeiro tempo. Olha só o replay para você. A enfiada, ele ajeita no peito. O toque de direita, só tirou. O Tafarel se esticou todo. Não dá. Tentando o empate. Mas nós tínhamos dito que o número 11 era habilidoso. Olha o Dunga de longe, arriscou, bateu, passou perto. Perigo de novo. Lá vem a Suécia. Aldair ficou para trás. Lá vai Schwarz, cruzamento. Chega Leonardo, que se não chega o sueco faz o gol. O Pelé tocou para Jorginho. Vamos, Jorginho, capricha. Linha de fundo. Olha o cruzamento, agora dá. Passou pelo Raí, ele apenas raspou na bola. O goleirão já estava vendido. Muita vontade. Raí e Pelé dividindo uma cabine, hein? Só podia dar em título mesmo. O jogo que o Raí deixa o time, né? Fim da primeira fase, aí o Raí acaba perdendo a posição, entra o Mazinho durante o jogo nesse Brasil e Suécia. Oitavas de final, Leandro Amin. Oitavas de final em Dallas, no Texas, se não estou enganado. A Suécia não... Foi em Dallas, eu não sei se Dallas é Texas, eu acho que é. Atuação segura contra a Arábia Saudita no Texas, hein? Que loucura! Que loucura! Como a Copa do Mundo faz coisas, abrindo as oitavas de final. E o placar
foi aberto pela Suécia, logo no início da partida com o Dahlin, um sueco de pele negra, né? O que não é muito usual no estereótipo vendido. O Dahlin abriu o placar. O Kenneth Anderson, que era um pirulão, esse sim, um estereótipo do jogador sueco, né? Muito bom, né? Muito bom pelo alto ali, ampliou. E assim que sofreu o gol dos sauditas, marcando o terceiro novamente, foi o Kenneth Anderson para as redes, o centroavante artilheiro. Portanto, 3-1, é isso? 3-1 para a Suécia. A gente tem também áudio desse jogo. Vitória das oitavas de final. 1 de Dahlin, 2 de Kenneth Anderson. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Espera só um minutinho que travou o mouse. Agora sim. And then drew 1-1 against Brazil, unbeaten therefore. Anderson's cross, Dahlin getting onto it! Oh, it's a superb opening goal for Sweden after 6 minutes. And it had to be Martin Dahlin, his 4th of the World Cup. Well, it's a great goal, but you cannot deny that the work done by Kenneth Anderson and the crossing made it very, very difficult for defenders to defend against it. And you put Dahlin in that position, and there's no doubt where the ball's going to go. Goes Kenneth Anderson again, and he's done well to get over the first challenge. It's great play by Anderson. Oh, that's a superb goal. That is different class. And they've done it again, Sweden. E apesar de grandalhão, metia uns golaços o Kenneth Anderson, como esse que a gente acabou de ouvir. Chega a Romênia, um dos jogos mais legais daquela Copa do Mundo, em Stamford. Depois de um 0-0 arrastado, Brolin abriu o placar faltando 12 minutos e Radosciu empatou perto do fim. O mesmo romeno virou, 2-1 na prorrogação, e o Kenneth Anderson, sempre ele, levou o jogo para os pênaltis. Aí Milde começou perdendo, mas a Romênia desperdiçou 2 cobranças e acabou ficando pelo caminho. Semifinal, Leandro Amin? Semifinal, Rose Bowl, na Pasadena, em Los Angeles, em 13 de julho de 1994. Na passadinha, né? O Brasil, mais uma vez, enfrentaria a Suécia. Eu causaria um choque nesta criança que vos fala. Eu aí tinha 4 anos a mais que em 90, né? Pra mim, naquela época, o uniforme ainda era uniforme, viu, Paulo? Pois esse dia foi chocante. Esse dia o Brasil me entrou todo de azul em campo e não deu pra entender nada. Pela frente, outro jogo duro, muito equilibrado e decidido no fim, por Romário. Um cruzamento preciso do Jorginho, quando o jogo já estava... Né, os comentários já eram de prorrogação, sol a pino, o que vamos fazer? Aí o Jorginho achou o Ronaldo não, o Romário, e eu só não digo que a gente foi pro abraço, porque o Romário não foi pro abraço. Não. Né? Ele faz o gol, abre os braços e fica parado, só respira e deixa que a câmera o filme. Vamos lá, vamos ouvir o gol. Não é pouco, se cheira mesmo, mas pede desculpas ali pro Brolin. Vamos ver. Olha lá, meteu o cotovelo nele. Ele quis dar a cotovelada, bateu com o braço. Foi assim que ele fez contra a Holanda. Depois recebeu a falta e na cobrança da falta fez o gol. Vamos Brasil, vamos Brasil. Vamos Jorginho. Olha o cruzamento para cá e olha o gol. Gol! Olha o gol! Gol! Olha o gol! 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 Brasil! Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Temos um inédito pedaço de bolo com 2 cerejas, hein, Leandro? Já tinha tido programa com 2 cerejas do bolo? Não me recordo, viu? Não me recordo. Todo dia... qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez, hein, Leandro Amin? Essa é uma pergunta de quadro, hein? Pois é. Mesmo Rose Bowl. Aliás, eu comi hoje no almoço. A gente mudou os estúdios, né? Mudou. A gente tá agora mais pro lado de cá. E eu comi um bowl hoje no almoço que... sei lá, porque que é. Você pede um bowl, você não sabe se vai vir um balde, né? Ou um pires.
Mas enfim, veio numa média. 16 de julho de 94, Rose Bowl. Brolin, Mild, Larsson e Anderson marcam ainda no primeiro tempo, fazem 4-0 para a Suécia sobre a Bulgária na disputa do terceiro lugar, diante de mais de 91 mil pessoas no palco da final da Copa. Claro que disputa de terceiro lugar, Leandro, é um pouco mais largado, né? Mas 4-0 no primeiro tempo, naquele bom time da Bulgária, foi de fato um jogo marcante para essa geração sueca e um sopro de gols, né, na véspera do 0-0 arrastadaço do dia seguinte entre Brasil e Itália. Vamos contar a história de 4 atacantes dessa geração para a gente ir encaminhando o final do nosso programa. Você começa daí? Bernd Kenneth Andersson, nascido em 67, foi para o futebol francês, jogou no Lille em 93. Depois da Copa de 94, foi para a Itália e também para a Turquia, não a passeio, para jogar bola. Fez uma ótima Copa nos Estados Unidos, fez gols em 4 dos 7 jogos que a Suécia jogou e seguiu marcando nas eliminatórias para a Copa de 98, Copa essa que a Suécia não jogou. Martin Dahlin nasceu em 68, jogador do Borussia Mönchengladbach desde 91. Depois ainda jogou na Roma, no Blackburn, no Hamburgo. Seu último gol com a camisa amarela foi em 97, amistoso contra a Lituânia. Como você já disse, a Suécia não chegou à Copa de 98. Thomas Brolin nasceu em 69, ganhou vários títulos pelo Parma entre 90 e 95. Era um dos mamíferos ali da Parmalat, né? Que beleza, aquela década... Já tivemos o meu time de botão daquele Parma, né? Daquele Parma. Tá lá o Brolin. Ele jogou no Leeds, no Crystal Palace, teve problemas físicos depois de quebrar o pé nas eliminatórias para a Euro de 96 e acabou que nunca mais jogou pela seleção. Engordou pra cacete depois de terminar a carreira e hoje parece o Axel Rose. Que beleza. O Axel Rose hoje, né? O de hoje. Que não parece mais o Axel Rose. É igual, você viu o filho do Max Frota já? Igualzinho, tá mais parecido com o Marcos Frota do que o próprio Marcos Frota, né? Que loucura. Henrique Larsson. É um nome brasileiro, praticamente, né? Henrique Larsson, um pouquinho mais novo que essa turma, nasceu em 71, já era jogador do Feyenoord da Holanda na Copa do Mundo. Depois fez história no Celtic, fez história no Barcelona, além de ter jogado pelo Manchester United. Se aposentou da seleção faz pouco tempo, em 2009. É o 4º maior artilheiro da seleção sueca, com 37 gols, atrás de Ibrahimovic, 62, Riedel, 49, e o Nordahl, que a gente contou a história lá atrás, 43. E a gente tem um áudio para homenagear essa turma, 2 gols de Henrique Larsson contra a Nigéria na Copa de 2002. Vamos ouvir. O Larsson foi um jogador muito importante nessa fase, depois ganharia a Champions League com o Barcelona, mas enfim, 2 gols de Larsson naquela Copa de 2002, Suécia e Nigéria, num grupo bem complicado. Freddie Ljungberg. Nicely taken by Henrik Larsson. And it's 1-1. The lead lasted barely 8 minutes. There was a point at which it seemed the ball had got stuck beneath his feet. But Henrik Larsson doesn't often miss from there. Well picked out by Ljungberg. And then toe poked in. Ljungberg. Oh, it'll fall for Larsson. Pulled back. Penalty. Deu para ouvir o primeiro gol do Larsson, o pênalti que ele sofreu, ele bateria o pênalti para fazer 2 gols no jogo contra a Nigéria. Pra gente fechar, Leandro e a mim, de 94 para cá, a Suécia não tem nenhuma campanha assim que valha um grande registro. Das 5 Copas seguintes, foi a 2
caiu nas oitavas de final. Claro que vale até contar a ótima primeira fase em 2002, venceu um grupo com Inglaterra, Nigéria e Argentina, é responsável, né, pela eliminação daquela favorita Argentina, ainda assim caiu para Senegal nas oitavas de final. E em euros, jogou as 5 últimas, ficou 4 vezes na fase de grupos e caiu uma vez no mata-mata, em 2004, nos pênaltis, para Holanda. Por isso que, claro, esse programa podia falar de Ibrahimovic, de Ljungberg, de Melberg, de Karlström, vários jogadores de grande nome internacional, mas que de fato nesse passado mais recente, e a gente preferiu contar uma história mais distante, esses caras não conseguiram assim grandes voos internacionais pela Suécia. Suécia que, como dissemos no começo, ficou fora dos 2 últimos mundiais, vão à Rússia sem nenhum jogador com experiência em Copas. Ibrahimovic, que teria 37 anos, terá 37 anos no ano que vem, pode ser convocado de última hora. Esse é o zum da semana. Leandro Yamin, ele se aposentou da seleção, mas com a Suécia voltando à Copa, por que não contar com um centroavantão habilidoso e matador como o Ibra? Este foi o programa Meu Time de Botão da Suécia, a seleção sueca, que atravessa as décadas aí, e se você pega a história como um todo, você percebe que não é exatamente um absurdo você não ir à Copa do Mundo por ter perdido para a Suécia. Né? A Suécia é um time respeitável. Talvez a gente tenha que reclamar, discutir número de vagas, porque Copa do Mundo da Rússia terá o vencedor de um confronto entre Austrália e Honduras, que sinceramente nunca estarão aqui no meu time de botão. Nunca estarão. Então a gente precisa realmente pensar. Mas o fato é que a Itália ficou de fora da Copa do Mundo, perdeu para a Suécia, e a Suécia não é Honduras, nem Austrália, nem Malta, nem San Marino, nem nada. É uma seleção de respeito, não é de hoje, inclusive fazendo boa parte da história do futebol italiano, como contamos aqui, do Milan da década de 50. A gente vai fechar com o barulho, né? Os jogadores suecos invadiram a passagem ali, a transmissão da TV, num palanquezinho montado no campo, ainda ali em Milão, na eliminação, depois de ter eliminado a Itália no jogo dessa semana. Gravamos esse programa em 16 de novembro de 2017, todas as seleções definidas para a Copa do ano que vem, e a gente então deixa esse sobe-som dos jogadores suecos celebrando junto à equipe de TV da Suécia, que acompanhou o jogo e a classificação lá na Itália. Leandro Yamin, um bolão. A Suécia termina em que fase a Copa do Mundo? Ah, mas aí é difícil, hein? Não, mas é por isso que chama bolão, né? Não chama análise. Eu acho que para nas oitavas. Eu também vou de oitavas de final, se classifica, mas cai pro Peru, com um gol do meio do campo de Guerreiro, que a bola não desvia em ninguém. Tá. Valeu, Leandro Yamin? Valeu. Eu tô abrindo aqui, Paulo, só porque, já que é pra fazer um bolão direito, o pessoal, nossos amigos da Trivela, publicaram um simulador de sorteio, né? Eu vou simular o sorteio aqui, porque aí eu tenho uma... tô simulando, hein? Vamos ver em que grupo que é a Suécia. A partir daí a gente pensa. Manda bala. Bélgica, Peru, Suécia e Japão. Passa em primeiro do grupo. Passa em primeiro. No grupo F, que é o cruzamento, é o grupo com Alemanha, Espanha, Costa Rica e Coreia do Sul. 6-0 para Espanha, mesmo abalada depois de perder para a Alemanha no seu último jogo. Acabou para a Suécia. A gente pode atualizar esse programa no que vem. Perfeito. Um grande abraço. Vamos ouvindo a torcida e os jogadores em comunhão na Suécia, e a gente volta semana que vem. Valeu! Delight for Sweden. Magnificent performance from Jan Andersson's team over 2 legs. They are going to Russia. Janne Sverige Det är en bra tradition. Jag sa just det. En gång är ingen gång. 2 gånger är tradition alltså. Janne Sverige Jag fick tag i den.
Det är en bra tradition. Jag sa just det. En gång är ingen gång, 2 gånger är tradition.